Graça e paz a todos. A gente está com o objetivo de fazer essa votação, porque nós entendemos que a igreja ela precisa melhorar em todos os sentidos, né? Principalmente, claro, como pessoas que nós somos a igreja, e quando a gente fala igreja, prédio, acomodação, lugar de reunião, a gente tem orado, tem buscado, pedido a Deus uma direção. Queremos um lugar aqui mesmo no bairro, para não ficar longe de ninguém, tá bom? Amém? Então domingo que vem vai ter uma caixinha lá e vocês vão receber um papelzinho. Aí você concorda ou não, está disposto a trabalhar, como ela falou, porque toda mudança exige o quê? Trabalho. A gente sai da nossa área de conforto, mas é um trabalho com o objetivo da gente melhorar, da gente crescer, e contamos com todos. Domingo que vem também um dia de festa, de alegria, dia de batismo, né? E eu me alegro porque a primeira vez que eu vou batizar uma pessoa que tem uma experiência de vida maravilhosa e teve um encontro com Jesus não faz tanto tempo assim, né, irmã? Então Deus me deu o privilégio de batizar a irmã Flor. O nome dela é Florips, mas a gente chama ela de Flor, Florzinha, né? Alguns chamam carinhosamente de Florzinha, porque ela é uma flor, ela é um doce de pessoa, graças a Deus. Não que as demais não sejam, né? Mas, com todo respeito, vai ser um momento de grande alegria. E também tem a nossa irmã, a Leia, que vai descer as águas. A Leia também, que chegou à igreja não faz muito tempo com a família e tomou a decisão, a melhor decisão da vida, que é confessar publicamente que Jesus Cristo é o único Senhor e o único Salvador. O batismo significa isso, né? As pessoas que estão perto de mim, eu já tenho Jesus, eu sei que Ele é o meu Senhor, eu sei que Ele é o meu Salvador. Mas o batismo é uma confirmação de fé, fé pública, diante da igreja, diante de Deus, diante do mundo espiritual. Então quando eu desço as águas do batismo, eu estou simbolicamente morrendo para o velho homem, morrendo para o mundo. E quando eu me levanto simbolicamente mostrando que eu sou uma nova criatura em Cristo, um novo homem, uma nova mulher, uma nova vida. E naquele momento a gente sempre pergunta, né? Você confessa publicamente que Jesus Cristo é o seu único Senhor e Salvador? E aí aquele que vai se batizar vai dizer: sim, eu confesso. Aleluia. E aí a festa no céu, há uma alegria, é um mover tremendo. O que é mais importante? Obedecer a Deus ou obedecer os homens? O que vocês acham? Colocando numa balança, obedecer a Deus ou obedecer os homens? O que é mais importante? Abra sua Bíblia, por favor, em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 29. Amém? Atos, capítulo 5, versículo 29.
Todo mundo achou? Quem está com a NVI? A versão NVI. Vamos ler juntos? 1, 2 e... Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. O que é mais importante? A resposta está aqui. Primeiramente, obedecer a Deus. Vamos orar? Eterno Pai, te damos graças por esse momento tão especial em que estamos vivenciando aqui. Momento de adorar ao Senhor como igreja, um momento de desfrutarmos da boa comunhão com os irmãos, de crescermos no amor de uns pelos outros, no serviço de uns pelos outros, crescermos na graça e no conhecimento do Senhor. Ó querido Senhor, nosso amado Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, que em Cristo Jesus o Senhor continue a boa obra que um dia foi iniciada em nossa vida. Fala ao nosso coração. Ó Deus, ser glorificado em tudo que for dito a partir de agora. Que o Teu Santo Espírito nos dirija e que Ele, pela Tua bondade, nos leve ao arrependimento, nos leve a uma mudança ou algumas mudanças, mas que Ele, acima de tudo, nos dê a alegria de nos achegarmos mais pertinho do Senhor, através da Sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. É fácil ser cristão neste mundo? Viver a vida cristã é fácil? Não é fácil. É difícil. É difícil porque nós vivemos num mundo de trevas espirituais, num mundo que jaz no maligno, num mundo em que parece que tudo vem contra nós. Viver fielmente, confessando o nome de Jesus Cristo, não é coisa para qualquer um nesses dias. E a palavra do Senhor diz que nos últimos tempos as coisas iriam se afunilar cada vez mais. Por isso, viver como cristão nesses dias é coisa para quem entendeu o Evangelho, para quem acredita que é salvo, que está salvo em Cristo. Amém? E que não é porque eu estou salvo que eu vou viver a vida de qualquer jeito, porque senão você vai dizer: então peraí, eu não entendi, eu vou mostrar que eu não sou salvo. Porque quem é salvo procura viver conforme a Escritura, conforme Jesus viveu. Mas nós enfrentamos oposições que surgem de dentro de nós e oposições que estão fora, do lado de fora, externamente. Temos o pecado que nos assedia por dentro, constantemente, teimosamente, e do lado de fora temos as pessoas, temos o maligno, temos o mundo que vem contra nós. Por isso não é fácil. Mas quem está em Cristo, a cada dia procura buscar forças para vencer todas essas oposições, todas essas dificuldades. Procura viver cheio de coragem, cheio de fé e de disposição para enfrentar as afrontas e as adversidades que surgem. Agora, em contrapartida,
quem não vive por Cristo, quem não está em Cristo, ou quem procura viver simplesmente uma vida religiosa, vive de altos e baixos. Muitas vezes vive tomado pelo medo, outras vezes não é pelo medo simplesmente só de Deus, mas medo dos homens, das pessoas e do que elas podem fazer contra nós. Você conhece alguém que tem medo de sair no portão? Claro que a gente tem que tomar os cuidados, obviamente, não é isso que eu estou falando, mas amados irmãos, todos os dias a gente precisa sair, a gente precisa ir à padaria, a gente precisa ir às vezes numa farmácia, ou fazer compras, ou sair para o trabalho principalmente, mas sair para estudar, e tem muita gente que já vive com traumas, porque já passou por assaltos, e a dificuldade aumenta, e é sobre isso que eu quero falar nesta manhã. Cheios de temor, mas com coragem. Temor de Deus, parece um termo aqui meio ambíguo, né? Meio uma coisa talvez contraditória. Cheios de temor, porque temor lembra medo, mas esse temor que eu estou falando aqui não é medo humano, mas é um temor que tem uma relação de respeito a Deus, a autoridade de Deus, a grandeza de Deus. Medo também de sair da sua presença, por que não? Medo de deixar o pecado dominar o nosso coração e nós nos perdermos nesta vida. Cada vez mais iremos precisar de coragem. Sabe o que significa coragem? Coragem é a disposição interior de enfrentar tudo o que pode nos ameaçar. Pegou? Coragem é a disposição interior que surge de dentro de nós para enfrentar tudo o que pode nos ameaçar. Mas também pode ter uma relação com a timidez que alguns de nós temos. Coragem é uma força que vem de dentro de nós e que Deus pode nos conceder para enfrentar toda a timidez, toda a vergonha que porventura possa trazer algum tipo de dificuldade no nosso relacionamento diário com as pessoas. É por isso que para o cristão a coragem é mais do que a ausência do medo, é a confiança total em Deus. Amém? Coragem tem a ver com o temor de Deus também. Tem uma relação com a sua graça. O temor que nós temos com relação a Deus, e a Bíblia cita o temor, esse temor de Deus como o princípio de toda sabedoria, e aí dá até uma pregação, esse versículo que está lá em Provérbios e também em Salmos. Esse temor que surge dentro do nosso coração, o temor ao nosso Deus, nos levará a não ter medo de coisa alguma. Aleluia. Para vivermos nesse mundo cheios do temor de Deus, mas com coragem para enfrentar as oposições. Esse é o primeiro tópico. Vamos continuar, aliás, voltar um pouquinho na nossa leitura de Salmos capítulo 5. Vamos ler os versículos 17 e 18. Perdão, eu falei errado, é Atos. Obrigado, Amanda. Obrigado para quem... Era só para vocês. Está todo mundo aí? Atos 5, 17 e 18 diz assim: Então o sumo sacerdote e todos os seus companheiros, membros do partido dos saduceus,
ficaram cheios de inveja. Por isso mandaram prender os apóstolos, colocando-os numa prisão. Quando nosso coração está cheio de temor a Deus, nós temos também, ou teremos também coragem para enfrentar as oposições. Queridos irmãos, essa é a segunda vez que os apóstolos foram presos. Lendo o livro dos apóstolos e as cartas, é bem provável que todos eles foram presos, exatamente por serem cristãos e por pregarem a palavra de Deus. Aqui nós vemos que o sacerdote e os membros do partido ou da seita dos fariseus ou dos saduceus, e havia também alguns fariseus, eles foram motivados por inveja. Talvez aqui esse sacerdote fosse Anás e não Caifás. E eles eram inimigos. Os fariseus e os saduceus não se davam, mas nesse momento eles se juntam contra os apóstolos. É interessante que os inimigos se juntam quando é para combater um inimigo comum, né? Aqui a palavra de Deus diz que os apóstolos foram colocados numa prisão pública, e somente os criminosos eram colocados numa prisão pública. Assassinos, malfeitores, pessoas que haviam praticado um terrível mal, eram colocados em uma prisão pública, para ali aguardarem o julgamento. Aqui fica algumas perguntas para a gente pensar. Você já foi colocado contra a parede, ou simplesmente questionado, simplesmente ou meramente por ser cristão? Você já foi? Você já foi humilhado ou passou por uma zombaria por conta do seu comportamento cristão? Quem já foi? Levanta a mão. Eu já fui colocado contra a parede. Para com isso, negócio de ser crente aí. Eles foram presos só porque eram cristãos. Os inimigos, eles se levantarão se você não negar o nome de Jesus. Você está disposto a continuar vivendo uma vida cristã fiel ao Senhor? Se você estiver disposto, se você continuar firme no propósito de agradar mais a Deus do que aos homens, saiba que não vai faltar coragem, porque nos momentos mais difíceis, se você pedir, se você clamar, se você falar: Senhor, nesta hora, ou a situação que eu vou passar, será necessário que eu tenha muita coragem. Me dê, Senhor, eu preciso. Visita-me pelo teu Santo Espírito, enche-me, Senhor, do teu poder, do teu vigor que vem do céu, e você vai conseguir, você vai superar, você vai vencer toda a adversidade, você vai, para a glória de Deus. Toda a oposição que se levantar contra ti será vencida, muitas vezes não externamente, mas com certeza internamente sim. Amém? Você crê nisso? Aleluia.
honre a Deus, exalte ao Senhor, onde quer que você esteja. Jesus disse que naquele dia, naquele glorioso dia, diante do grandioso trono branco, Ele dirá assim: aqueles que me confessaram diante dos homens, eu também o confessarei diante do Pai. Mas aqueles que me negaram diante dos homens, eu também o negarei diante do Deus vivo. Amém? Aleluia. Não foram poucas as vezes em que eu precisei escolher. Eu não digo pessoalmente, na minha vida pessoal, porque isso a gente faz todos os dias, e é necessário que a gente faça essa escolha, agradar primeiro a Deus do que aos homens. Não foi fácil eu ser afrontado diante de uma coisa que eu não tinha feito, para dizer: olha, eu sou cristão, e eu sou um cristão fiel a Deus, aos meus princípios de fé, aos princípios da palavra. Por isso eu não fiz isso. Se você quiser me levar preso, pode levar, mas eu não fiz isso. E sabe quando foi? Foi num dia de votação. Eu era mesário, presidente da sessão onde eu estava, e ali eu fui afrontado simplesmente porque eu fui auxiliar uma pessoa, e eu apenas mostrei de longe: ó, ali tem a lista com os candidatos, de longe. Eu não fui perto. E tinha um rapaz, um desses que ficam de um determinado partido, ficam ali olhando. Ele foi e usou da mentira para dizer: olha, eu estava induzindo um eleitor a votar em determinado candidato, sendo que ele queria apenas pegar o nome e o número, né, a legenda e tal, para anotar e votar certo. Resumindo, haviam testemunhas que chegaram depois e apoiaram, né, a minha conduta. E graças a Deus aquela pessoa foi envergonhada, por graça e misericórdia, porque ela estava mentindo. Mas se eu naquele momento fosse levado, a minha consciência estava tranquila, o meu coração estava em paz, porque eu não tinha feito aquilo. Continuando, amados irmãos, o Senhor nos dá coragem, o Senhor nos dá forças, Ele nos dá a porção dobrada do Santo Espírito, que nos capacita a viver de uma forma honrosa por amor a Cristo. Há muitas formas do Senhor nos encorajar. Os versículos 19 e 20 nós encontramos aqui uma. Vamos ler? No entanto, durante a noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, levou-os para fora e disse: dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem desta vida. Deus deu um livramento para os apóstolos, enviando um anjo, e esse anjo abriu as portas da prisão. Foi um livramento. Deus pode dar um livramento parecido com esse a nós, se nós nos encontrarmos em situações difíceis, em alguma fase da vida ou em alguma situação. Mas Deus também pode dar outros tipos de livramentos. Deus pode nos levar a experimentar a liberdade de outras formas. Porém, Deus pode também permitir que passemos por dificuldades, enchendo-nos de coragem, de fé e de ousadia, como Ele fez com Paulo quando esteve preso várias vezes, algumas vezes,
E Deus não deu a liberdade para Paulo. A gente pode observar isso lá na sua última prisão, quando ele sabia que ia ser decapitado. Deus usou a sua vida para pregar lá na prisão. E ele diz que estava preso, mas não o Evangelho. O Evangelho não. Ninguém pode prender o Evangelho. E estudiosos dizem que Paulo ganhou inclusive os guardas da prisão, os sentinelas. Aleluia. Que coisa tremenda. Um anjo de Deus, enviado por Deus, abriu as portas do cárcere, mas também trouxe uma ordem para aqueles irmãos. Eles deveriam ir até o templo e dizer ao povo toda a mensagem desta vida, ou todas as palavras desta vida. Que mensagem, que palavras são essas? Senão o Evangelho. Porque o Evangelho é vida, a palavra de Deus é vida. Quando Pedro, em algum momento, foi desafiado pelo Senhor, ele disse assim: para onde iremos nós, se só tu tens as palavras da vida eterna? Uma coisa tremenda que eu vejo nesse texto é que os apóstolos, eles receberam uma ordem para ir lá e pregar, e anunciar, e continuar falando do que eles tinham visto e ouvido, e estavam vivendo. E quando eles chegaram lá, eles obedeceram. Eles não chegaram lá afrontando as autoridades. Olha, povo, vocês viram o que aconteceu? A gente não estava fazendo nada, e de repente os guardas vieram e nos prenderam. Eles não foram lá para se defender. Não, eles foram lá para pregar. E, aliás, para continuar pregando. Deus permitiu que eles fossem presos, que eles fossem humilhados e depois soltos milagrosamente, porque tinha um propósito muito bem definido pelo Senhor. Vão e preguem e anunciem a maneira como vocês foram soltos. O que aconteceu? Para que eles creiam que há um Deus Todo-Poderoso que abre portas da prisão. E a Bíblia diz que eles saíram, né? E as portas continuaram trancadas. Imagina que loucura! Porque eles foram lá ver e estava tudo do mesmo jeito, mas eles não estavam lá dentro. Que coisa tremenda. A gente vai ver isso um pouquinho mais à frente. Como você tem visto os problemas, as dificuldades, as complicações que surgem na sua vida, como uma oportunidade de honrar a Deus? Você tem encarado tudo que não está bem como uma forma de você dizer: eu sirvo a um Deus que não me abandonou, que está comigo, que esteve e que continuará comigo. Amados irmãos, há propósitos de Deus em todos os momentos do nosso viver, em todos os momentos. Amém? Posso dar um testemunho rápido aqui? Na sexta-feira, eu saí de casa às 11 horas, porque eu tinha um exame para fazer. Depois que eu tive aquele apagão, o médico deu alguns pedidos de exame para fazer, e eu saí de casa para fazer um eletroencefalograma. 11 horas, eu deveria chegar lá 11h30 no máximo, porque o exame era meio-dia. Aí eu estou indo pela Avenida do Estado, saí de casa, eu era lá no centro de Santo André, parei no farol. Quando eu fui sair, uma moto entrou na minha frente, do nada. Aí o carro bateu na moto e o rapaz caiu no chão
A moto também fez isso. E eu já liguei o pisca-alerta, parei, e os carros foram saindo, e eu fui lá ver como é que ele estava. Ele levantou, e ele estava meio atordoado. Eu falei: você está bem? Eu estou bem. Eu falei: mas por que você entrou na frente? Ele falou: eu errei, eu estava com pressa. E o senhor não está errado não. Aí já parou mais uma moto, mais uma. Aí eu falei assim: vamos encostar ali na calçada. Aí ele levou a moto, encostou. Eu também devagarinho esperei o farol fechar de novo. Fui, encostei o carro, parei, ajudei ele a levantar a moto, enfim. E ele com muita dor na perna. Eu falei: você quer que a gente chame um SAMU? Ele falou: não, desses que tem aquela caixa atrás, né? Ele devia estar trabalhando como motoboy. E aí tinha um outro rapaz de moto também. E eu falei: como aconteceu? Eu fui sair. Ele falou: não, o senhor não estava errado não. Rapaz novinho, de no máximo uns 20, 22 anos. E eu falei: poxa, mas o que eu posso fazer? Ele falou: não tem nada, a moto não aconteceu nada. E eu não tinha visto o carro que tinha amassado um pouco na frente. E mesmo se eu tivesse visto, eu achei que naquele momento eu não ia fazer nada, não falar nada, que também só deu uma afundadinha na lata. Resumindo, eu não sabia o que fazer naquele momento, e o Espírito de Deus me levou a perguntar a ele: você quer que eu faça uma oração por você? Aí ele deu volta na moto assim, eu abracei ele, e ali eu orei. E eu fui orando, agradecendo a Deus e louvando ao Senhor, e pedindo a Ele para que continue dando livramento de morte, e que ele se achegue ao Senhor. E eu fui orando. E quando eu terminei a oração, aquele jovem estava em prantos, e ele chorava, as lágrimas caíam. Aí eu dei um abraço nele e falei: olha, e na oração eu falei: Senhor, eu não conheço ele, eu estou vendo ele hoje pela primeira vez, mas o Senhor conhece ele. Mesmo antes dele ter nascido, o Senhor já conhecia ele. O Senhor sabe os propósitos que existe da tua parte para a vida dele. E aquele jovem chorava. E resumindo, eu fui embora entendendo que Deus tem um propósito em todas as coisas. Aleluia. Amém. Foi só quando eu cheguei em casa que eu fui ver o carro tinha amassado. Mas aquilo não é nada, porque o propósito de Deus se cumpriu. Aquele jovem foi tocado pelo Senhor, pelo Espírito de Deus. Não lembro o nome dele, eu acho que eu nem perguntei. Eu estava ali tão assim tenso. Mas o nome de Deus, o nome do Senhor Jesus foi glorificado. E é isso que importa. Amém? Aleluia. Você entende que em tudo Deus tem propósitos para a nossa vida? Até mesmo, ou principalmente talvez, nas adversidades, nas dificuldades. Quando a gente vive no temor de Deus, na presença de Deus, confiando nele, nós encontraremos coragem para obedecê-lo. Aqueles irmãos passaram a noite na prisão, e assim que foram libertos pela manhã, eles cumpriram imediatamente a ordem de Deus. Vamos ler do versículo 21 até o 28. Ao amanhecer, eles entraram no pátio do templo como haviam sido instruídos, e começaram a ensinar o povo. Quando chegaram, o sumo sacerdote e os seus companheiros convocaram o sinédrio, toda a assembleia dos líderes religiosos de Israel, e mandaram que os apóstolos fossem trazidos da prisão. No entanto, ao chegarem à prisão, os guardas não os encontraram ali. Então voltaram e relataram. Verso 23. Agora, encontramos a prisão trancada com toda a segurança, com os guardas diante das portas, mas quando as abrimos, não havia ninguém. Aleluia! Glória a Deus!
Diante deste relato, o capitão da guarda do templo e os chefes dos sacerdotes ficaram perplexos, imaginando o que teria acontecido. Nesse momento chegou alguém e disse: os homens que os senhores puseram na prisão estão no pátio do templo ensinando o povo. Então, indo para lá os guardas, o capitão trouxe os apóstolos, mas sem o uso da força, pois temiam que o povo os apedrejasse. Tendo levado os apóstolos, apresentaram-se ao sinédrio para serem interrogados pelo sumo sacerdote, que lhes disse: demos ordens expressas a vocês para que não ensinassem nesse nome. Contudo, vocês encheram Jerusalém com sua doutrina e nos querem tornar culpados do sangue deste homem. Até aqui. Amados irmãos, isso acontece com muita gente que conhece a palavra ou que já teve uma experiência com Deus, mas que começa a pegar o caminho do mundo, o caminho de desobediência à palavra, um caminho voltado para o pecado, voltado para o seu próprio ego. Esses homens conheciam o Antigo Testamento mais do que qualquer um de nós aqui. Muito. Eles conheciam os sinais e maravilhas relatados no Antigo Testamento, as proezas de Deus, porém eles estavam insensíveis, com os corações e mentes cauterizados. Espiritualmente eles estavam cegos, e é isso que acontece quando a gente vai se distanciando aos poucos, quando a gente vai colocando outras coisas como prioridade na vida. E é por isso que eu volto a dizer para vocês, amados, não é que eu quero que vocês vivam uma vida religiosa. Domingo eu já fui na igreja, eu já paguei eu já fiz a minha parte. Não é isso. Se for para vir à igreja como um religioso, avalie primeiro como você está, como está o seu coração. Venha à igreja para você ser alimentado pela palavra, para você crescer na graça, para você ter a sua fé aumentada, para você poder estar em comunhão com os irmãos que partilham da mesma fé, sabe, que vão para o mesmo lugar que você, que compreenderam a gloriosa obra de Cristo na cruz. Foi por amor que Ele morreu por você, por mim, por nós. Amém? Vir à igreja é isso. Estar no meio do povo de Deus é isso. É eu voltar para casa e dizer: pô, eu não faço parte deste mundo, mas eu faço parte de um povo que foi remido, que foi comprado por um valor muito elevado, o sangue do Senhor Jesus. Aqueles que deveriam ensinar o povo, esses homens aqui, os saduceus, os fariseus, que conheciam as sagradas letras profundamente, na verdade estavam cheios de medo, porque as suas posições de autoridade estavam ameaçadas. Quem é convicto de que foi escolhido por Deus, de que foi chamado por Deus, de que o amor de Deus por essa pessoa é sublime, é incomparável, de que a bondade de Deus todos os dias, a qual se manifesta a partir do momento que a gente se levanta e até o deitar, inclusive no dormir também, esse sabe e crê que onde Deus o colocou, ninguém pode tirar. Amém? E se tirar, ele vai se ver não com homens, mas com aquele que havia colocado o servo ou a serva dele naquele lugar. Por isso não tem que ter medo.
Amém? Tem que ter medo. A menos que essa pessoa esteja caminhando, né, de uma maneira errada. Eles acusavam os nossos irmãos de estarem enchendo Jerusalém com a doutrina e com acusações contra eles e contra o povo de terem matado Jesus. E tudo isso era verdade. Quando Pilatos lavou as mãos, ali, momentos antes da crucificação do nosso Senhor, todo o povo gritou, está lá em Mateus 27, 25, que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. O que ele falou aqui é exatamente o que aconteceu, o que estava acontecendo. Amados irmãos, o sumo sacerdote e aqueles amigos ou inimigos que se aliaram contra os apóstolos, eles queriam na verdade persuadir ou levar ao engano os irmãos, impondo-lhes uma ordem: olha, vocês param de fazer tudo o que vocês estão fazendo. E nessa hora Pedro pega e fala o que a gente leu, o primeiro versículo que a gente leu lá antes da mensagem, que é o verso 29, que diz: Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Aqui não se trata de uma prioridade, mas de uma obediência incondicional a Deus. Eles haviam enchido Jerusalém com o Evangelho, com a pregação. Será que nós temos enchido, ou pelo menos temos manifestado a palavra da vida eterna no nosso círculo de relacionamentos? Lá onde a gente trabalha, se isso é possível ou pode acontecer, porque tem lugar que não dá, não pode, é proibido. Na nossa vizinhança, lá onde a gente estuda, onde você estuda, eles haviam enchido. Aqui no nosso bairro, a mensagem que os nossos irmãos pregavam se resume em pontos fundamentais da fé cristã. Vamos ler do versículo 30 até o 32. Eles pregavam isso: o Deus dos nossos antepassados ressuscitou Jesus, a quem os senhores mataram, suspendendo-o em um madeiro. Deus o exaltou, elevando-o à sua direita como príncipe e salvador, para dar a Israel arrependimento e perdão de pecados. Nós somos testemunhas dessas coisas, bem como o Espírito Santo que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Aleluia. Glória a Deus. Até aqui. Amados irmãos, nesse pequeno trecho, eles falam sobre a ressurreição e a glorificação do nosso Senhor. Eles falam aqui sobre o seu sacrifício, eles falam sobre a salvação dos pecadores, e que isso é uma realidade, e que está ao alcance de todos mediante o arrependimento e o perdão que o Senhor concede. Tudo isso em poucas palavras. Essa era a pregação que o Espírito Santo de Deus levava eles a levar, a pregar, aliás, a falar. Havia, o que ele quis dizer aqui também, eu penso assim, é que o que os apóstolos acabaram de dizer para aqueles homens que conheciam a lei olha, é o seguinte: vocês que estão fazendo a coisa errada, há esperança para a salvação ainda para vocês. Basta que vocês se arrependam, acordem. Vocês estão indo contra Deus. Há esperança para todos aqueles que mataram Jesus.
Era isso que ele estava falando para aqueles homens. Porém é necessário que vocês se arrependam. As objeções, as contrariedades não prevaleceram na vida daqueles homens. Assim que eles receberam a ordem de Deus, eles a cumpriram. Eles foram lá e pregaram o Evangelho. Houve uma obediência imediata por parte dos apóstolos. Essa obediência foi completa. Está escrito aqui que eles não deixaram de fazer nada do que Deus os ordenou. E essa obediência foi verdadeira. Foi de coração. Não foi só de aparências. Como as autoridades judaicas viviam. Viviam de aparência. Agora, vamos avaliar nós. Quando ouvimos a palavra, quando aprendemos, quando meditamos na palavra, nós obedecemos a Deus integralmente? Obedecemos a Deus de prontidão? Ou ficamos postergando, adiando, procrastinando? Essa obediência é completa? Ou é só em parte? Ou é metade? Ela é sincera? Ou ela é forçada? Talvez fingida ou hipócrita, como aqueles homens viveram. Os fariseus, o sumo sacerdote e os saduceus e todos os demais que estavam com ele. Quando nós nos dispomos a viver uma vida que glorifica ao Senhor, cheio de temor a Ele, Ele nos dá coragem para obedecer fielmente a sua palavra, a sua ordem, porque isso traz alegria ao nosso coração, e isso traz honra e glória ao nome dEle. Aleluia, amém? Vocês estão entendendo até aqui? Essa palavra está entrando no teu coração, amém? Essa palavra está entrando no teu coração. Você está deixando que essa palavra entre no teu coração. Você está percebendo que é necessário de uma coragem sobrenatural para a gente viver esses últimos dias neste mundo, nesta vida, nessa sociedade. Porque senão a gente não vai viver para honrar a Deus. A gente vai viver um evangelho pela metade. A gente vai viver a gente vai empurrar com a barriga. A gente vai colocar as coisas de Deus em segundo plano. O próprio Deus vai ficar em segundo plano. Dos versículos 33 ao 40 diz assim: ouvindo isso, eles ficaram furiosos e queriam matá-los. Entretanto, um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, levantou-se no sinédrio e pediu que os homens por um momento fossem retirados. Então lhes disse: israelitas, considerem cuidadosamente o que pretendem fazer esses homens. Há algum tempo apareceu Teudas, reivindicando ser alguém, e cerca de 400 homens se juntaram a ele. Ele foi morto. Todos os seus seguidores se dispersaram e acabaram em nada. 37. Depois dele, nos dias do recenseamento, apareceu Judas, o galileu, que liderou um grupo em rebelião. Ele também foi morto, e todos os seus seguidores foram dispersos. Portanto, neste caso, eu os aconselho: deixem esses homens em paz e soltem-nos. Se o propósito ou a atividade deles for de origem humana, fracassará. Se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, pois se acharão lutando contra Deus. Eles foram convencidos, então, pelo discurso de Gamaliel. Até aqui. Quem foi esse Gamaliel? Foi um rabino, fariseu, muito respeitado, e descendente de um outro rabino, também muito influente em Israel, chamado Hilel. O apóstolo Paulo diz que ele foi educado, orientado aos pés de Gamaliel. Então, Paulo conhecia muito
o Antigo Testamento. Aquelas autoridades queriam matar os apóstolos, os nossos irmãos. Porém, esse Gamaliel convenceu todo o sinédrio a não tomar nenhuma atitude precipitada. Para isso, ele apelou para 2 exemplos, o de Teudas e o de Judas, o Galileu. E como foi trágico o final deles. Além deles morrerem, tudo deu em nada. O que a gente aprende aqui? Queridos, um dos grandes problemas de muitos cristãos espalhados pelo mundo é que eles não são constantes na caminhada da fé. Aqueles homens não foram perseverantes e tudo acabou em nada. Muitas vezes somos complacentes com a gente mesmo, e nós acreditamos que porque acertamos uma vez, 2 ou 3 ou mais vezes, não importa se nós errarmos outras vezes, porque Deus é paciente, amoroso, é gracioso conosco. Mas esse é um pensamento maligno, essa é uma mentira diabólica que com o tempo vai crescendo no coração. Em nenhum momento as Escrituras mostram essa complacência que a gente acha que deve ter conosco mesmo. Amados irmãos, esse homem fala de 2 movimentos que começaram e acabaram. Mas as Escrituras afirmam que a fé cristã, o movimento cristão, e que é conhecido como cristianismo, ele perseverou, ele continuou, e ele tem prevalecido até os dias de hoje. Aleluia! Comprovando que é uma obra grandiosa e gloriosa, porque ela começou em Deus e ela vai ser concluída nele. Fique firme. Procure obedecer antes a Deus do que a sua própria vontade. Quando a gente fala obedecer antes a Deus do que aos homens, isso se refere a nós também. Continuando o versículo 40 de Atos 5, então chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Depois ordenaram-lhes que não falassem no nome de Jesus e os deixaram sair em liberdade. Eles levaram uma surra. Oh, meu Deus. Às vezes eu fico pensando, meu Deus, quantos nos dias de hoje se levantariam e continuariam? Eu falo em relação ao mundo todo, e eu me incluo também. Amém? Eu faço parte do povo de Deus. Quantos hoje, do meio do povo de Deus, se levantariam e continuariam? Né? Se por tão pouca coisa já não quer mais ir na igreja, já quero desistir, já não vou mais. Versículo 41 diz: os apóstolos saíram do sinédrio, alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados, ou maltratados, ou de terem sofrido afrontas, ou tratados com desprezo por causa do nome de quem? Do nome de Jesus. E o 42 diz: todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e anunciar que Jesus é o Cristo, Ele é o Messias, o ungido de Deus. Aleluia. Oh, meus amados, havia naqueles homens uma alegria incontida, simplesmente pelo fato deles
terem sido humilhados por causa do Senhor. Que coisa espetacular a atitude daqueles homens. Eu fico pensando nas marcas, né, de socos, de pontapés, de açoites, né, de tapas que eles haviam levado, talvez até roupa rasgada, né? Tratados como criminosos. Aquelas marcas não eram marcas de criminosos, eram marcas do amor que eles tinham pelo Senhor Jesus. Dá para a gente imaginar isso? Aquelas marcas não impunham uma derrota sobre eles, ou uma desonra, mas dignidade por sofrer pelo nome do Senhor Jesus. Para o cristão, sofrer por amor a Cristo é descrito na Bíblia como a maior honra que um pecador pode receber. Uma honra semelhante à fé que nós temos nele. Está lá em Filipenses 1:29, você pode ler depois. Aliás, Paulo diz que é um privilégio sofrer por amor a Deus. Em vez de eles se deixarem abater, ou o desânimo, ou que o desânimo viesse, ou até se acovardarem com medo, eles ganharam mais coragem ainda, mais força ainda, mais intrepidez ainda, mais ousadia ainda, para ir e falar: olha, nós temos um Deus, nós cremos num Deus, há um Senhor Todo-Poderoso que quer salvar a todos os pecadores que se arrependem, a todos aqueles que querem o céu, a todos aqueles que querem viver uma vida nova e ter um coração novo, transformado milagrosamente. E só o Senhor Jesus pode fazer isso. Cabe aqui uma breve avaliação para a gente finalizar. Você já pensou em desistir? Você já pensou em tentar desistir por causa das provações, das dificuldades, dos inimigos da fé que você professa? Deus não quer que a gente experimente uma vitória aqui, uma vitória ali, uma vitória lá, de vez em quando, sabe, uma bênção aqui, uma bênção ali. Deus quer que a gente experimente a verdadeira vida de dentro para fora, todos os dias, a semana toda, o mês todo, o ano todo. Mas para isso é preciso se entregar completamente a Ele. Amém? Quando a Márcia leu aqui da viuvinha que entregou tudo que ela tinha, né, na oferta, no Antigo Testamento, a gente sabe que o dízimo era uma maneira do povo dar ali regularmente, né, e de uma forma equilibrada, todos ali dizimar e tal, Aí a gente vê no Novo Testamento, a igreja cristã adota essa prática também. Porém, tem muita gente que é contra dar o dízimo, fala que o dízimo não tem no Novo Testamento, né? Que isso, não sei o que, é por isso que eu não dou o dízimo, por isso que eu faço de outra forma, eu ajudo, eu faço, enfim, eu dou uma oferta. Mas a Bíblia diz que no Novo Testamento, Deus pede tudo de nós, tudo. Sabiam? Tudo que temos, tudo que somos,
Já não é mais nosso, porque Jesus comprou lá na cruz com o seu sangue. Amém? Quando Ele nos convida para segui-lo, o que Ele fala? Larga tudo. Deixa tudo. Eu não quero o que você tem, eu quero você. Porém, o que está relacionado a você acaba sendo meu também. Amém? Porque quando ele diz assim: aquele que amar mais o seu pai e sua mãe, os seus irmãos, esse não é digno de me seguir. Amém? Mas quando a gente segue Ele e a gente deixa todas as coisas em segundo plano e começa a amar mais Ele, o que é que acontece? Ele também começa a trabalhar nas vidas daqueles que se relacionam a nós. Por quê? Porque Ele está em nós, e a glória dEle começa a brilhar, e a luz dEle começa a brilhar, e o Senhor começa a manifestar do seu poder na nossa casa, na nossa família, nas pessoas que estão perto de nós. É lá no trabalho, é na vizinhança, é onde a gente estiver, e não tem como a gente se esconder. Não dá para se esconder embaixo da mesa, não é isso que ele fala? A luz não pode se esconder, não tem como. Amém, irmãos? Ela vai brilhar, ela vai clarear todo o ambiente, essa luz vai alcançar outras pessoas, ela vai atingir o coração de outros. E aí eu lhe pergunto, tem preço isso? Não tem preço, não tem preço. Glória a Deus. Queridos irmãos, é dessa maneira, esse é o caminho que irá nos levar a desfrutar das bênçãos que Ele tem reservado para aqueles que o amam. Você quer experimentar não migalhas ou breves picos de alegria na sua vida, você quer experimentar a plenitude da vida em Cristo? Se entregue a Ele completamente, viva para Ele, exalte a Ele, permita que o perfume dEle seja exalado e as pessoas sintam esse perfume, elas queiram desse perfume, e esse perfume é Jesus Cristo de Nazaré, o Senhor dos Senhores, o Deus vivo que habita em nós e que quer também mudar a vida de outras pessoas através de nós. Amém? Sabe o que eu lembrei quando eu terminei aquela oração que eu fiz por aquele jovem na sexta-feira? Do dia e que tinha um irmão que já foi para a glória. Eu estou terminando já. E ele falou assim: eu tive um encontro com Jesus, Luizinho. Eu falei: mas você não fuma mais um baseado, você não cheira mais, você não faz mais isso, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo. Ele falou: eu parei com tudo, cara. Eu encontrei algo muito melhor, muito maior. E hoje eu me sinto tão bem como eu nunca me senti na vida. E ele, por estar cheio do Espírito Santo e não saber direito o que era aquilo ainda, ele falava assim: eu estou muito louco de Jesus, velho. Muito louco de Jesus, né? Não era de droga, né? Mas o que ele queria dizer é assim: eu estou cheio do Espírito Santo, eu estou cheio de vida, eu estou transbordando de algo que eu nunca experimentei antes. E aí ele falou: vamos na tua casa, eu quero dar um trabalho para você. Você está parado, não está? Eu falei: eu estou. E eu desenhava e desenho até hoje, mas na época eu trabalhava só com isso. E ele queria o desenho para uma camiseta e tal, e eu fazia desenho no papel papel acetato e no papel vegetal com nanquim. Eu tinha todas as canetas e tal, fazia, enfim. Minha mãe conhecia ele, o Juquinha que tinha sido traficante, ladrão de carro, tinha se convertido. E minha mãe tinha chegado no domingo de manhã da escola dominical lá na igreja dela, no culto de manhã. E minha mãe falou: hoje o que? Você está diferente, ele cheio de tatuagens, está diferente, o que aconteceu? Dona Zuzu, eu encontrei Jesus, Dona Zuzu, agora nós caminhamos junto na mesma fé e tal. E minha mãe, radiante de alegria, ela falou: você não vai embora sem a gente tomar um café, e eu sei que você gosta de café. De vez em quando ele ia lá, ele falava assim: Dona Zuzu, não vai passar aquele cafezinho?
Aí, antes de ir embora, ele falou assim: eu posso fazer uma oração? Irmãos, quando ele começou a orar, o Espírito Santo de Deus me pegou. E eu estava tão angustiado, porque eu tinha vivido umas coisas muito ruins naquela noite. Eu tinha passado a noite em claro, usando drogas. E eu comecei a chorar, e com vergonha, eu saía assim para fora, e eu chorava, e ele continuava orando ali, e eu ouvindo a oração, e eu não conseguia parar de chorar. Mas era o Espírito de Deus que estava me visitando ali, e a obra do Senhor já estava começando na minha vida. Glória a Deus. E quando eu orei por aquele rapaz, eu me lembrei desse momento, há 33 anos atrás. 33 anos atrás. E depois ele caminhou comigo, ele me discipulou durante mais de um ano. E foi fundamental isso, por isso que a gente sempre fala do discipulado aqui, de andar junto com alguém maduro na fé, né? Ele recebia e ele ia lá levar, ele recebia na igreja, ia lá levar para mim a palavra, o evangelho, e orar comigo, e ouvir, e até prestar contas. Você parou, meu, você não está com cara de quem parou de usar, não. Vamos orar, vem cá. Ele não critica, ele não dava um chute, né, na canela, mas ele falava: vem cá então, vamos orar, Deus vai te libertar. Era isso. Amém? Coisa boa, né? De lá para cá, desses 33 anos, eu tenho experimentado muitos momentos difíceis. Mas isso tem servido para que o Senhor aumente em mim a tolerância, a fé, a alegria, independentemente das circunstâncias. Tem muita gente precisando ouvir que alguém fale corajosamente a mensagem da vida eterna que só Cristo pode dar. Tem muita gente lutando contra a depressão, lutando contra o medo, contra a síndrome do pânico, lutando contra o câncer, contra a diabetes, contra a ansiedade e muitas outras coisas. Você e eu precisamos nos encher dessa coragem, dessa ousadia e da sabedoria para falar que Jesus é a solução. Amém? Vamos orar. Pai, nós te louvamos, te exaltamos e te glorificamos, Senhor, por todo o bem que o Senhor tem feito a nós, pelas maravilhas, por essa palavra, pelo teu imenso amor. Ó Deus vivo, eu te amo, Senhor, e eu te agradeço, porque o teu amor não se limita apenas a mim, mas a todos os que estão aqui, e a muitos outros ainda que precisam ser alcançados. Usa, Senhor, os teus filhos, a tua igreja, neste lugar e em muitos outros lugares nesta terra, para levar a palavra da vida que está em Cristo. Amado Deus, em nome de Jesus, sabemos que neste mundo iríamos passar por aflições. Sabemos porque o Senhor não escondeu isso de nós, na verdade. Que iríamos sofrer por causa do nome de Jesus. Mas nós reconhecemos que essa é a maior honra que podemos receber nesta vida. Aleluia. Ó Deus, visita-nos nesta manhã. Ó Deus, nos encha do teu Espírito. Ó Deus, renova a fé dos meus irmãos, Pai. Ó Deus, vai renovando, vai visitando, vai abençoando. Vai, meu Deus, manifestando da tua graça, do teu perdão. Ó Deus, pela tua bondade, vai nos levando agora ao arrependimento,
por conta de falhas, de pecados, de ausências que nós muitas vezes cometemos, por causa da timidez, por causa do discernimento, ou a falta do discernimento. Ó Deus, nos arrependemos, porque queremos mudar tudo isso em nós. Queremos, ó Deus, viver uma vida abundante, aquela que o Senhor prometeu a todos nós, mas não queremos vivê-la só para nós, queremos reparti-la com outros. Por isso nos dá esta coragem, esta ousadia, no nome precioso de Jesus. Assim nós oramos, com os corações cheios de temor, e para a sua glória.